O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Hoje a gente vai falar como usar o ChatGPT para impulsionar seu negócio. Quem vai explicar isso direitinho para a gente, espero que todo mundo aí tome nota, porque é super importante a gente conhecer o que está vindo aí de novidade. O ChatGPT também pode contribuir principalmente para a nossa área, né, dos corretores de imóveis. Quem vai explicar direitinho para a gente é o Nicolas Andrade. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo. Olha só, para quem não conhece o Nicolas, ele tem mais de uma década de experiência profissional, atua há 13 anos na Kenlo, uma referência no ecossistema imobiliário inovador. Ao longo dessa jornada, foi responsável por contribuições de estratégias de marketing digital e branding, criando pontes entre a tecnologia de ponta e o fator humano. Ele trabalha com inteligência artificial, entende tudo disso, e a gente vai ficar prestando atenção e anotando tudo, viu, Nicolas? Antes de você começar, eu já quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, parou aí suas tarefas para nos atender, em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero mesmo te agradecer, te desejar uma excelente apresentação e no final é só me chamar, porque eu vou estar te acompanhando e anotando tudo, porque eu sou do século passado, então é tudo no papel e na caneta. Mas estou anotando. Tá certo. Eu que agradeço Obrigada. O convite aí, Simone. Obrigado pelo convite. Todo mundo do Cresce me acolheu muito bem aí, eu já participei de alguns eventos com vocês, está sendo muito legal. E eu queria, agradecer a todo mundo que está assistindo aqui também, né? E vou falar um pouquinho aqui, né? Simone, ela já falou que eu conheço tudo. Não conheço tudo, conheço um pouco que eu conheço. Eu gosto muito de passar para frente esse conhecimento também. Vou pedir desculpas que eu estou um pouquinho rouco hoje, mas vamos lá, vou conseguir falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante. O ChatGPT, né? Ele já não é um assunto tão novo assim, né? Já tem aí, vai entrar no seu terceiro ano, né, de existência, né, ele surgiu no final do ano de 2022, né, e desde então muita coisa já mudou nele também, vou falar um pouquinho disso mais na frente, né, mas eu trouxe aqui uma apresentação e eu vou falar um pouquinho mais da parte histórica de inteligência artificial e um pouquinho de conceitos de como você deve conversar com o ChatGPT, né, e isso daí serve para qualquer área, para qualquer negócio, principalmente para o mercado imobiliário, né. A Simone já me apresentou, eu deixo aqui alguns contatos aqui também, né? Tem o @ meu do Instagram, o meu LinkedIn e meu e-mail. No final também tem um QR Code aqui que vocês têm um pouquinho mais de contatos meus aí que vocês podem vir conversar comigo, ficar à vontade. Né? E como ela falou, eu sou gerente de marketing aqui da Kenlo, né? Já tenho um bom tempo aí, estou entrando no 14º ano, né? E bom, falar um pouquinho do histórico de inteligência artificial, né? O conceito de IA, ele começa na década de 40, né? Com essas duas figurinhas aqui, que é o McCulloch e o Pitts, né? Eles desenvolveram o primeiro modelo de computação neural, né? Que era uma máquina, uma coisa matemática para conseguir desvendar um pouco do funcionamento do neurônio, né? E até para quem se interessa um pouco, tem um filme que conta a história de um outro cientista que utilizou os conceitos desses dois aqui para construir aquela máquina que descobriu como decifrar o código Morse, que é o jogo da imitação. Um filme bem interessante porque se interessa com história, principalmente a história da IA, e é bem legal para assistir, tá bom? Passamos aí por várias eras, né? Algumas décadas, até chegar em 2022, a era da informação estava no meio disso tudo, né? Finalzinho de 80, 90, foi quando a gente começou a ter a globalização da informação, e muito se produziu até esse momento. Quando surgiu o ChatGPT, né, em 2022, houve um boom, né, de produção de conteúdo também, porque ele serve justamente para isso, para produzir conteúdo, para você trabalhar com dados, né, fazer análise e tudo mais. Então, ele surgiu aqui no finalzinho de 22 e foi assim a primeira IA que estourou no mundo, né, mas a gente já vem com décadas de história de IA, aí, né, de construção de inteligência artificial. E depois do GPT,
tudo virou inteligência artificial, mas eu costumo dizer que nem tudo é IA, então a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque muitas coisas são apenas integrações, né? E assim, eu sempre deixo essa pergunta, vocês podem responder aí no chat depois, né? Que é quem já usa o ChatGPT, né? É importante que todo mundo hoje comece a experimentar as inteligências artificiais que tem disponíveis aí no mercado. O ChatGPT é só uma delas. E eu sempre costumo dizer também que a gente não deve ficar só em uma, mas o conceito hoje é falar um pouquinho de GPT mesmo aqui. Mas é bom a gente experimentar todas para entender onde a gente vai encaixar cada uma delas nos nossos processos dentro do nosso trabalho, tá bom? Eu tenho algumas informações aqui também que eu acho legal passar. 80% das empresas vão usar algum tipo de IA até 2026. Eu acredito que esse número, na verdade, ele é até maior, ele vai ser maior, né, porque agora estamos em 2025 e eu acho que já tem boa parte das empresas utilizando, né, mas esse é um dado da TI Gartner, que eles soltaram no ano passado. É importante a gente ficar em alerta. Por quê? Porque a gente precisa se atualizar. A gente precisa entender que as inteligências artificiais elas vêm para otimizar os processos, né? Então a gente tem que estar muito ligado no que está surgindo de novo na tecnologia para a gente poder aplicar isso dentro dos processos dos nossos trabalhos, né? Outro dado bem interessante é que 96% dos executivos eles acreditam que esse uso de IA vai aumentar a produtividade. Mas isso esbarra muito num paradoxo da produtividade, né? Porque eles acreditam nisso, mas nem todos eles estão treinando as pessoas, os colaboradores, para utilizar de fato a IA e melhorar os processos e aí conseguir aumentar a produtividade. Então é importante também que todas as empresas, que todas as instituições que estão se importando com isso também deem a possibilidade dos colaboradores, das pessoas se inteirarem disso, dessas tecnologias, serem treinadas e realmente aprenderem a utilizar. Porque não basta você dar aquela ferramenta na mão da pessoa se ela não vai conseguir utilizar. Muitas vezes aquilo pode prejudicar o processo que ela já faz, pode prejudicar o trabalho dela, toma mais tempo se ela não souber utilizar. Então é importante a educação nesse sentido também, tá bom? E aqui uma frase que eu acho muito legal, que é do Ruben Hassid, que é uma pessoa que fala muito sobre inteligência artificial no LinkedIn, então é legal vocês seguirem ele também, eu até deixo o nome dele aqui para vocês procurarem depois no LinkedIn, que é essa frase que diz que você deve dominar a inteligência artificial antes que ela domine você. A gente está muito com esse medo de que algumas profissões vão deixar de existir por conta da inteligência artificial, e eu sou do ponto que acredita muito no paralelo, né? Ela tem que andar junto com a gente. A gente hoje é quem controla a inteligência artificial, e quem souber utilizar é quem vai estar melhor dentro do mercado de trabalho hoje em dia. Então é importante que a gente saiba utilizar de fato as inteligências artificiais, certo? E a minha ideia hoje aqui, eu sempre brinco com isso, que é plantar um pouco da sementinha, acrescentar aqueles 2 centavos na conversa, né? Eu não vou trazer todo o conhecimento do mundo, eu vou trazer um pouco do que eu utilizo no meu dia a dia, para que vocês possam também utilizar dentro das imobiliárias e nos processos de vocês, tá? Para facilitar o trabalho. Aqui eu falo um pouquinho das oportunidades que são criadas pela IA, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode trabalhar com um auxílio na avaliação de imóveis, fazer uma comunicação mais personalizada para um determinado cliente, responder mais rapidamente o cliente, criar conteúdo de marketing, analisar documentos. É muito legal isso, porque a IA ela ajuda você a fazer essa análise, entender se tem algum ponto ali que está sendo um detrator para o negócio, fazer análise de dados baseado nisso. Para treinamento mesmo, você pode aprender coisas novas utilizando a inteligência artificial, porque você pode usar a metodologia de busca de uma IA como o ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele explicar alguns conceitos. Isso é muito legal, porque isso ajuda a gente a aprender coisas diferentes e colocar coisas diferentes no nosso dia a dia também, né? E algumas coisas que eu acho legal também para a parte de imóveis, como criar descrições, criar títulos mais atrativos, a parte de marketing é muito focada nisso. E a gente utiliza bastante na Kenlo para a parte de criação de conteúdo. Então eu vou falar um pouquinho disso, como que a gente utiliza também, tá bom? E aqui a ideia é como que a gente deve conversar com o ChatGPT. Quais são ali os princípios para a gente trocar uma ideia com ele e conseguir extrair aquilo que a gente precisa da melhor forma, sem a inteligência artificial alucinar, sem ela trazer uma informação ali que pode não fazer muito sentido com o que você está querendo e de fato trazer o que você precisa, né? Então eu trago aqui alguns conceitos, alguns princípios básicos para você escrever um bom prompt, né? Para um bom prompt, você precisa dar um papel para esse prompt, dar uma tarefa, o que você quer que ele faça, uma linha de raciocínio para ele seguir,
A gente sabe quais são as linhas de raciocínio que a gente utiliza para fazer o nosso trabalho, o contexto, os requisitos e algumas limitações. Nem todo prompt você precisa utilizar todos esses princípios. Mas é o ideal que você consiga combinar de 2 ou até todos eles para você conseguir ter o melhor resultado possível. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos princípios também, tá bom? O que é o papel, né? É o que o ChatGPT ele deve fazer, como ele deve agir, né? Então você vai definir quem que o GPT é, né? E vai dar essa perspectiva para ele. Isso é importante porque daí você pode fazer com que ele imite um especialista. Você quer que ele haja como um corretor, como um advogado, de repente, como um especialista em marketing, então você tem que dar esse papel para ele. Aqui eu coloco até um exemplo, que é agir como um corretor com alguns anos de experiência ali nas descrições de imóveis, para ele fazer um melhor anúncio para o seu site. Então, é muito importante. Acho que esse é um dos princípios mais importantes que você precisa dar ali para o ChatGPT, a não ser que na conversa que você está tendo com ele, você já tenha citado isso. Aí no prompt depois você não precisa colocar, porque ele já vai entender que ele precisa seguir aquela linha de falar como um corretor, enfim, algum tipo de especialista específico que você já está definindo com ele ali na conversa. O que é importante também, às vezes não é legal você chegar e já pedir o prompt, lá, o que você precisa logo de cara, e ter uma conversa para ir buscando, sim, inteirar um pouco mais sobre o tema até você pedir. Então, assim, como que são feitas boas descrições de imóveis? Como que eu faço um bom assunto? Como que eu analiso minhas redes sociais? E aí começar a trazer esses pontos para você daí pensar num prompt interessante para daí pedir para ele agir de determinada forma e daí trazer as informações de uma forma melhor para você, né? O contexto é o pano de fundo, né? O que ele vai fazer? Então, assim, explique para o cara que nunca alugou um imóvel a importância de fazer um contrato com um corretor. O pano de fundo é esse, um cara sem experiência nenhuma. Então, é meio que um objetivo também ali, né? Você precisa fazer isso, tem um determinado pano de fundo que você precisa dar para o ChatGPT ali para contextualizar o que está acontecendo, tá? Então, é super importante também, mas pode ser que em determinada tarefa que você quer que ele faça, você não precisa especificar isso aqui, tá bom? A tarefa em si, né? Então, o que você quer que o ChatGPT faça por você precisa explicar para ele. Aqui eu falo até que se você for vago, você pode trazer resultados ruins, de fato até por isso tem os outros princípios ali que eu vou falar também pra frente, mas a tarefa é simplesmente o que você quer que ele faça, né? Então aqui eu dou um exemplo, escreva um post para o Instagram sobre determinado assunto. Essa é a tarefa, tem um assunto, já está pedindo para ele agir talvez como especialista de marketing, e vai pedir para ele escrever esse post para você, né? Tarefa também é super importante. E aqui os requisitos, né? Os requisitos eles podem ser um único requisito, como pode ser uma lista de requisitos, né? Então você pode falar, olha, eu quero que esse post ele tenha X caracteres, ele tenha um teor específico, ele tenha um tom de voz específico. Então você pode dar alguns exemplos de requisito para o ChatGPT, né, para assegurar que no final você tenha o resultado esperado, né, aquilo que você quer. Aqui eu falo da questão de um roteiro de 5 minutos, para delimitar um pouquinho ali, explicando o assunto XYZ. Né? Então você dá alguns requisitos para essa tarefa ser feita também. O raciocínio, né, ele é um pouco mais complexo, porque você pode ter ele ou não pode ter, mas aqui o exemplo é sugerir 3 títulos de anúncio explicando o porquê de cada um deles. Então é como que o ChatGPT pensou, né, entre aspas, naqueles 3 assuntos. Para você ver se faz sentido com o que você está esperando, né, entregar. Por exemplo, eu quero um título que seja mais atrativo para pessoas que estão buscando um aluguel de imóvel em determinado bairro. E aí tem, de repente, alguma coisa, alguma atração naquele bairro que é interessante, as pessoas procuram muito por aquilo. E aí o raciocínio do ChatGPT é justamente esse. Pensando nesse determinado lugar específico, nesse parque do bairro, aqui em Campinas, por exemplo, tem o Taquaral, tem um parque lá muito legal. Então, assim, o imóvel fica ao lado do Parque Taquaral. Então, eu pensei nisso porque chama atenção por conta desse parque em específico. E é interessante porque daí você fala, legal, então, dos 3 títulos que ele me trouxe, esse daqui é o que faz mais sentido para mim, porque o raciocínio dele tem a ver um pouco com o que eu quero fazer com relação a essa negociação também. Então, é importante pedir esse raciocínio para que você também consiga ver qual das respostas que ele vai dar ali, porque você vai precisar também ajustar no final, vai fazer mais sentido para o que você está procurando, tá? As limitações, né? Então, a limitação é aquilo que, de repente, você não quer que tenha,
ou realmente um limite, que pode estar dentro das características lá que eu falei dos requisitos também, né? Aqui no exemplo eu coloco a questão de não utilizar emojis ou hashtags, porque isso pode ser uma coisa muito específica que você vai utilizar numa publicação numa rede social, por exemplo, e que você já sabe quais funcionam. E não necessariamente o que o ChatGPT vai trazer é o que é o melhor para o seu negócio, né? Então é importante que você delimite isso para ele também. Olha, eu não quero que você traga hashtags, porque eu já sei a hashtag que eu quero utilizar. Esse é um exemplo para limitações, tá bom? E aí aqui eu falo da questão de misturar um pouquinho esses princípios, né? Para uma tarefa mais simples, você pode colocar um contexto e dar uma tarefa ali para ele. Né? Para uma tarefa um pouco mais, um prompt um pouco mais focado, você dá o papel, o contexto, a tarefa e requisitos. E quando você quer ser mais abrangente, trazer de fato uma coisa que vai fazer mais sentido e que seja mais lógica, é interessante utilizar todos os princípios, tá bom? Lembrando que esse material aqui também eu deixo disponível no final da apresentação no QR Code aqui, que vocês vão poder baixar esse material também, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe um exemplo prático aqui para vocês de um prompt, né, que vocês podem utilizar. Vou até abrir o chat GPT aqui agora, que é para aprimorar títulos de imóveis, tá? Então a primeira coisa que eu vou trazer aqui e vou colar aqui no prompt, que eu já tenho no documento aqui à parte, é o papel. Né? Esse é um prompt um pouquinho mais complexo e abrangente, mas eu vou trazer tudo aqui para vocês. Então aqui eu estou pedindo para ele atuar como um corretor, com habilidades em redação publicitária, com mais de 20 anos de experiência e que tem ali técnicas comprovadas de marketing para desenvolver o copy ou o texto, o conteúdo desse assunto que eu quero que ele faça, tá bom? Então esse é o papel, bem específico, né? Mas é interessante a gente conseguir especificar o máximo possível também para que a gente consiga ter um melhor resultado possível também para esse trabalho que a gente está pedindo para ele fazer. Depois eu trago um pouco do contexto, né? Eu vou trazer um contexto aqui, rapidamente, que é esse aqui. O trabalho é criar o título do anúncio que chama atenção para o imóvel, destacando as características mais relevantes e únicas, né? Então esse é um contexto bem básico. E aí eu trago, então, perdão, esse aqui, na verdade, é a tarefa, né? O contexto ele já está junto com a parte inicial lá do papel, que é a questão da experiência que ele tem. Isso aqui é a tarefa que eu estou pedindo para ele fazer. E aí eu pego, coloco alguns requisitos também aqui dentro. E aqui eu trouxe uma lista de requisitos porque eu acredito que o assunto ele precisa ser bem relevante, porque ele é uma das coisas que vai chamar mais a atenção ali do comprador ou da pessoa que está buscando um imóvel para alugar depois da fotografia, que é o mais importante, que a gente já entende um pouco disso também, né? Então aí eu trago algumas características, requisitos aqui para ele. Olha, esse título, né? Ele tem que ter o tipo do imóvel, a principal característica dele, tem que incorporar diferenciais valiosos, usar palavras de atração, aí eu coloco alguns exemplos de palavras aqui, enfatizar a localização, destacar condições, evitar palavras vazias, características numéricas, manter brevidade, enfim, uma lista, e o preço também, né, que é interessante já ter no assunto, é uma lista de requisitos que eu estou pedindo para ele fazer nessa tarefa, tá bom? E aí, qual que é o próximo passo depois dos requisitos? Né? Trazer os dados, né, do imóvel, porque eu já coloquei os requisitos aqui, então eu coloco os dados do imóvel que eu quero que ele faça o assunto, é o título, né? Então eu coloquei aqui. É claro que daí vocês vão adaptar essa parte aqui para o imóvel que vocês vão trabalhar. Eu estou trabalhando com um apartamento em Ipanema no valor de 1 milhão aqui como exemplo, né? Aí depois eu pego um raciocínio, né? Uma instrução de raciocínio aqui, que é com base nos detalhes fornecidos, ele deve criar o anúncio que combine clareza, atratividade e destaque as principais características. Então, um pouquinho do raciocínio que ele tem que ter. Aqui eu já estou pedindo para ele ter esse raciocínio, não para ele me trazer o raciocínio, tá bom? E, por último, eu coloco algumas limitações, né? Coloco aqui, lá, que são: leia atentamente os dados, identifique os elementos, construa o título com as diretrizes acima, sugira variantes como teste AB e reveja esse título para garantir que ele esteja dentro do limite de caractere atraente. E aí no final você coloca ele ter um momento, respirar fundo e fazer. Vamos deixar ele trabalhar um pouquinho aqui agora. Aí você pode ver que ele sugeriu
alguns assuntos, algumas variações para esse teste. Ele sugeriu um principal, um apartamento de 120 metros em Ipanema, o valor e colocou destacando o estilo de vida, localização e conforto, enfim, ele deu alguns direcionamentos, né, para esse assunto, e daí você pode utilizar isso daqui, claro, melhorar, se você quiser colocar a palavra quartos completo, o valor por inteiro, mas você pode trabalhar testes diferentes aí com esse assunto para vender para esse imóvel aqui, tá bom? E ele já dá alguns diferenciais que ele colocou aqui. Mas tudo que ele fez aqui foi baseado em todas essas diretrizes que a gente colocou para ele antes, né? Claro, a gente pode modelar melhor esse prompt, a gente pode colocar outros princípios que a gente quer nesse assunto, a gente trabalha com um tipo de assunto específico, a gente pode colocar um modelo do assunto que a gente quer para ele trabalhar. Então dá para fazer bastante coisa com o prompt. O prompt também não é engessado, tá? Esse prompt aqui, inclusive, é um que eu compartilho no final também com o QR Code, e é interessante para vocês olharem como funciona. Então, para ver, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Tudo bem que esse prompt ele é um pouquinho grande, que foi um prompt que a gente desenvolveu aqui para compartilhar com alguns clientes, mas pode ter prompts mais simples, né? Em que eu só faço uma determinada pergunta, peço para ele agir de determinado profissional, enfim, coisas mais específicas, e aí eu vou moldando com ele o que eu quero no meio do processo e vou tendo uma conversa. Aqui eu quis só demonstrar rapidamente para vocês entenderem como funciona. É um chat, a brincadeira é conversar aqui, né? E vocês podem testar coisas diferentes aqui dentro do ChatGPT, né? Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características e algumas funcionalidades que ele tem também, tá bom? Aqui eu estou na tela principal, onde a gente conversa com o ChatGPT, e eu posso também modificar o modelo dele, né? Utilizar, por exemplo, para gerar imagens ou para fazer um documento colaborativo junto com ele. Posso fazer uma busca, então, determinado assunto que eu digitar aqui, eu quero que ele busque na internet e me traga esse assunto, né? Posso conversar com ele também com voz, tem essa opção aqui, eu posso fazer uma conversa com voz com ele também. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que são os GPTs, tá? Eu vou abrir a barrinha lateral aqui. A gente trabalha com alguns aqui dentro, né? Por exemplo, para escrever como Steve Jobs, ou de repente um GPT que me ajuda a melhorar meus prompts. Isso aqui a gente pode explorar e encontrar vários GPTs que já foram construídos com prompts por trás que já ajudam a gente com determinadas tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui que é para escrever o melhor headline, o melhor assunto, né? Pode ser para e-mail, pode ser para um blog post, pode ser para qualquer coisa, né? Então, é interessante a gente explorar um pouquinho disso. Hoje a gente tem também na versão paga, eu não sei se na versão gratuita a gente tem, como arquivar alguns projetos e organizar esses projetos. Então, determinados chats que a gente abriu para falar só sobre artigos do blog, a gente pode criar aqui uma pasta específica para ter isso, né? E tem algumas coisas interessantes também que a gente pode fazer, que é o Tasks, né, do GPT, que é pedir para ele te dar um lembrete. Eu tenho uma agenda, eu preciso que ele me mande um lembrete. Aí você ativa a notificação do seu navegador, ou no celular, se você estiver utilizando no celular, e ele te manda o lembrete daquilo que você pediu para ele. Tem coisas novas também, claro, tem modelos novos. O modelo O1, por exemplo, que você pode ver aqui em cima, é um modelo que ele é mais avançado para coisas mais lógicas e ele traz a linha de raciocínio que ele utilizou para construir o resultado, né? Tem alguns modelos mais rápidos aqui. A gente também pode utilizar o Operator, mas o Operator é uma das novidades aqui mais recentes do pessoal da OpenAI, né? Que é para você pedir para o ChatGPT fazer a ação para você. Então, eu quero reservar uma mesa de um restaurante específico. Você pode pedir para ele fazer isso, ele vai abrir a tela e vai buscar um restaurante e fazer a reserva. Dá para fazer várias coisas. Mas, infelizmente, a garganta está um pouquinho seca aqui. Eu não vou conseguir demonstrar porque isso é só na versão Super Pro de $200 por mês. A gente não tem essa versão aqui, mas é uma coisa muito legal também que eles lançaram recentemente. Vou voltar um pouquinho da apresentação aqui. Falar um pouquinho sobre dicas. Como eu falei no começo, eu sempre falo para o pessoal não utilizar uma única ferramenta para tudo, né? Então é importante a gente fazer um processo de IA, né? E não só uma única ferramenta, não só o ChatGPT. Vou falar um pouquinho sobre o processo aqui na frente também. Nunca copie e cola o resultado. Sempre dá aquele toque final humanizado, modifica o texto, porque às vezes o texto fica muito robótico. Inclusive tem algumas ferramentas como o GPT-0 que vocês podem utilizar para
ver se aquele texto que você construiu, ele está humanizado ou não. E aí você vai fazendo ajustes em cima disso, né? E assim, público-alvo, contexto e papel são coisas bem importantes que a gente deve sempre fazer, né? Então é importante a gente usar essa formatação, uma boa formatação do prompt também, como eu mostrei, ele tem a lista, tudo bem delimitado, e definir contextos de forma bem clara. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo aqui. Eu falo de processo quando a gente vai construir alguma coisa, a gente precisa buscar um embasamento, por exemplo. Eu vou escrever sobre um determinado artigo, e no nosso caso aqui, por exemplo, e eu quero ver quais são os principais temas que as pessoas estão buscando. Então eu entro no Google e coloco lá marketing imobiliário e vejo quais são as principais perguntas, tem aquela parte de perguntas lá no Google que está sendo feita. Eu pego essa pergunta e entro numa segunda ferramenta chamada Perplexity, também é uma ferramenta de busca e também conversacional. E aí eu coloco lá, acha como um criador de conteúdo e responda a essa pergunta específica. E aí ele vai me trazer, ele vai buscar na internet, vai montar uma espécie de um artigo já explicando bastante, respondendo bastante aquela pergunta, melhor do que a própria resposta que você encontra no Google, bem mais completo, com algumas fontes. Você pode até entrar no site, pesquisar e dar uma olhada. E aí com isso, você joga isso no ChatGPT e utiliza um prompt para construir o que você quer. Se eu quero fazer um post em rede social falando daquele assunto, ou eu quero fazer um artigo, como eu falei no começo. Então eu pego e coloco um prompt para construção de artigo com aquele embasamento que eu busquei da pergunta do Google, busquei uma resposta mais detalhada no Perplexity, jogo no ChatGPT para fazer esse processo de construção do conteúdo, né? E por que isso é importante? Porque você consegue ter melhores respostas também, né, das tarefas quando você faz um processo utilizando várias ferramentas, porque você não enviesa a ferramenta, né? Então você consegue ter melhores conteúdos, melhores materiais gerados a partir disso, tá bom? E pessoal, eu deixo aqui então o QR Code, vou deixar um tempinho na tela aqui para vocês escanearem. Nesse QR Code vocês vão encontrar os meus contatos aí, o meu LinkedIn, onde eu costumo falar bastante sobre inteligência artificial também, falar de algumas outras inteligências, não só do ChatGPT. Tem também o meu WhatsApp, para quem quiser mandar uma mensagem ali, conversar mais especificamente sobre alguma coisa, trocar uma ideia. E eu coloco mais alguns links ali, inclusive meu link do Instagram está aqui também. E tem uma pastinha, um link de uma pastinha aqui dentro, que tem alguns prompts que eu preparei ali para ajudar vocês em algumas tarefas, né? Como analisar dados de trabalho de mídia que vocês fazem para divulgar imóveis, melhorar a descrição de imóveis, melhorar os assuntos, enfim, fazer algumas análises ali com relação à precificação. Tem alguns prompts bem interessantes nessa pastinha também, então vocês fiquem à vontade aí para baixar todo o material. Perdão, mas minha garganta está bem seca hoje. Eu sempre falo para todo mundo, como eu já falei no começo, para experimentar. Sempre experimentar. O processo é experimentação. Você vai entender qual ferramenta que você consegue trabalhar melhor. Como eu falei, para escrever algum artigo, de repente eu utilizo aquelas lá que eu falei, Google, Perplexity, ChatGPT. Pode ser que você queira fazer uma publicação para rede social e você precisa de uma ferramenta que gere imagem. Eu acho que as ferramentas de imagem da OpenAI, do ChatGPT ali, que é o DALL-E, ainda não é o melhor que você tem no mercado. O Grok do X, que é o antigo Twitter, é muito melhor. Então assim, eu sugiro vocês testarem, experimentarem sempre, tá bom? E é isso, pessoal, que eu tive para falar sobre o ChatGPT. É isso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se tiverem alguma curiosidade, quiserem fazer alguma pergunta, podem me chamar, vamos conversar, vamos bater um papo. E eu queria agradecer demais de novo o convite de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Prometi que não ia me estender muito, que seria um assunto rápido. Acho que tem muito mais coisas para explorar, claro, mas eu gosto como eu falei, pedir para as pessoas experimentarem e testarem as coisas. Eu deixo uns prompts prontos, mas assim, modifica esse prompt, faz diferente, pede uma coisa diferente. É sempre bom você fazer isso porque você consegue ter melhores resultados, né? E a conversa ali com o ChatGPT, ela sempre vai trazer um melhor resultado também. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês aqui assistindo. Essa minha fala aqui breve, esses 2 centavos que eu tenho a acrescentar a IA aí. E agradecer demais o pessoal do Cresce também aqui. Obrigadão, viu? Oi, Nicolas. A gente aqui agradece. E para a gente acho que você explicou bem o passo a passo. Eu falei para você que estava anotando.
o receio, essa coisa de, eu tenho medo, não vou mexer com essa inteligência artificial, não, esse negócio não é para mim, nasci em outra época. Não tem mais jeito, né, Nicolas? Ou você tem que dar o primeiro passo e ir adiante, com medo mesmo, né? A não ser mexendo, não tem problema, aprende, né? Exato, eu acho que não tem que ter medo, sabe? Porque não é um bicho de sete cabeças, não vai te o morder, medo de errar, não conseguir, né? Mas o legal de errar é que você sabe assim, ó, por esse caminho que eu fui, não funciona. Vou testar de um jeito diferente. Né? E aí até você conseguir de fato entender. Mas é legal ter esses conceitos do prompt justamente por isso, que eles já ajudam você a tentar chegar no melhor resultado logo de cara e não errar tanto. Né? Porque a gente acha que só fazer a pergunta já vai ter a melhor resposta do mundo e não vai ter. Né? Ele não vai trazer a melhor informação do mundo logo de cara. Pode ser que ele te responda uma coisa que não é o que você está querendo. Né? Então é importante dar esses princípios ali para ele realmente pensar. Eu brinco com esse negócio de pensar, né? Porque é um negócio que ele vai fazendo por uma coisa mais aleatória, uma construção, mas é baseado em formas de escrever, né? Então ele é treinado justamente por isso. A única coisa que eu falo é para tomar cuidado com dados sensíveis, né? A gente não sabe ainda até que ponto eles estão usando todos os dados que a gente está imputando ali para treinar. E de repente um dado sensível, se vazar, ele pode ser complicado. Um dado de um cliente, por exemplo. Então, assim, tomar cuidado para fazer análise de documentos, porque se tiver dado do cliente, pode ser que ele seja utilizado ali para o treinamento. Então é legal que talvez você use o modelo do documento, não o documento preenchido. Né? Ou então utilize a conta paga, porque na conta paga você consegue desabilitar o treinamento. Né? Você tem uma conta paga que a gente utiliza para 2 usuários, que ela é um pouquinho mais cara, acho que é perto de $100 ali. Mas a básica está em torno de $20, $40, se eu não me engano. Não é tão caro. Mas para fazer análise de documentos, você consegue desligar o treinamento ali da OpenAI. E aí você pode subir o documento com os dados, mesmo que não tem problema, que vai ficar só na sua base de conhecimento. Né? Ele não vai utilizar para treinamento, ele tem essa parte ali das diretrizes deles também. Né? Mas a mesma coisa a questão para um contrato, né? Você precisa de um contrato de última hora, você joga no ChatGPT, por exemplo, eu quero um contrato assim, assado e tal. É uma coisa rápida. E de repente, isso já aconteceu comigo, eu precisava fazer um contrato e joguei, de repente olhei e falei, não é isso. E peço, às vezes, eu brinco aqui que eu chamo o ChatGPT de Clara, de Clarinha. Falo, Clarinha, não é por aí, né? Vamos mudar tal coisa, não sei o quê. E ajuda muito a gente no trabalho, no dia a dia, né, Nicolas? Muito. Com certeza ajuda. Depois que você aprende a jogar as informações corretas, porque se você explica o que você quer, a informação vem mais filtrada, vem de acordo com o que você busca. Se você jogar uma pergunta aberta, é a mesma coisa num diálogo, né? Se você fecha a pergunta vem naquele sentido. Se você deixa a pergunta ampla, ele vai te jogar um monte de coisa que não te interessa. Então, isso, no dia a dia, a habilidade vai te trazendo isso, né? A experiência, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente que tem o conhecimento, por exemplo, eu que trabalho na área de marketing, eu sei o que eu espero de uma determinada campanha, eu sei o que eu espero de uma determinada peça. Então, quando eu vou pedir uma coisa, eu já vou direcionando ele para esse caminho que eu quero. Sim. Né? Então, quando a gente conhece já como que é o modelo de um documento, eu só preciso, de repente, saber se determinada cláusula ali pode afetar o meu cliente ou não, você já vai direto naquilo. Né? Você direciona para aquilo. Então, é importante que você dê esse conceito, dê essa ação para ele, direcionando como você faria. Né? Explicando como você faria. Um pouco do seu raciocínio ali dentro também do que você está pedindo. Porque facilita, ele vai processar mais rapidamente a informação, né? E você vai conseguir ter um melhor resultado. Né? E o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele fala uma coisa que é interessante, que é os meus filhos, que ele está adotando criança, acho que já adotou, não sei, uma coisa assim, estava no processo, eles não vão ser mais inteligentes do que uma inteligência artificial no futuro. E não tem problema nenhum isso. Porque o importante é eles saberem fazer as perguntas corretas. Sim. Né? Esse é o importante. É a gente saber uma ferramenta. É uma ferramenta super útil. Uma vez, logo no começo, quando eu comecei a usar, joguei umas informações, pedi um texto. Quando eu li, falei, nossa, tá estranho. Eu estava brincando mesmo, estava treinando, né? E li, falei, nossa, essa informação acho que não existe. E coloquei. Você inventou? Tem mentira aí? Eu brinco assim. Realmente, essa informação não tem fonte. Aí, então, eu sempre coloco, quero
que você me faça um texto assim assado e tal, com informações verídicas, quero a fonte. E aí você fica. É muito gostoso, gente. No começo a gente Tá. estranha, fala que bicho é esse, e depois não vive mais sem. Exatamente. Quando eu falei Por do aí. processo, é bem nesse ponto que você comentou. Porque o Perplexity, que é uma outra ferramenta, ele busca na web, o ChatGPT já faz isso hoje também, mas ele busca e ele monta a informação com as fontes. Ó, isso aqui, determinado artigo. Então ele monta Ótimo. com fontes. E aí você pega aquela informação, leva para o ChatGPT. Porque ele é muito melhor para construir conteúdo do que para buscar informações reais. Né? Uhum. A gente já percebeu isso. Então, quando você já traz a informação para ele, ele vai construir baseado naquilo que você está trazendo. Então, é importante também dar esses contextos e trazer informações. Né? É super importante você conseguir montar algo que seja verídico, que atenda a sua necessidade, né? E que seja na linguagem, no formato que você precisa, né? Não rebuscado, Exatamente. coloquial. Tudo isso você pode Exatamente. definir ali com a E, máquina e, a seu alcance, né, das E mãos. definir tom de voz, definir Tudo, como você tudo. quer que ele trabalhe, é uma das melhores coisas. Porque você fala assim, ó, eu quero que você seja bem-humorado, quero que você seja mais corporativo, né? Então tem coisas que você vai colocar Uhum. ali para ele construir de acordo com o que você realmente precisa, né? Então acho que eu travei um pouquinho aqui, né? Deu pra Voltou, ouvir o que eu falei. Mas voltou. deu pra ouvir o que eu falei, né? Deu sim, deu para ver. O áudio Perfeito. ficou Porque eu ok. acho que é isso que tem que ser feito. Assim, você tem que ir dando todos os direcionamentos. Porque senão, no final das contas, você vai trazer um conteúdo vazio. Você vai trazer uma resposta vazia e que não vai servir para o seu trabalho. Você vai falar, pô, isso aqui não serve para nada, isso é uma porcaria. Sendo Tem que que não, se saber você utilizar. perguntar para obter as Exato. melhores respostas, né? Se você souber utilizar da melhor maneira, você realmente aí vai conseguir otimizar os seus processos. Às vezes, escrever uma descrição, você já tem algumas coisas prontas, tem um modelinho de descrição pronto ali. Coloca o número de partes, tá tudo certo. Mas às vezes o cara que está buscando, ele quer saber um pouco mais sobre a região. Então você fazer essa pesquisa, colocar ali e pedir para ele escrever de uma forma atrativa, né, uma forma que conte uma história, né, usando técnica de storytelling, por exemplo, isso vai atrair um pouco mais o cliente que chega na parte da descrição, que é o terceiro ponto mais importante do anúncio. Né? A gente tem fotografia, título e depois a descrição. Se o cara chegou na descrição, ele está muito interessado em saber o que aquele imóvel vai trazer e vai agregar para a história dele. Né? Porque as pessoas compram Verdade. histórias. Né? É As pessoas verdade. compram histórias. Então, assim, se você souber trabalhar, você vai conseguir produzir um conteúdo desse com muito mais agilidade do que você ficar quebrando a cabeça ali para escrever a melhor descrição do mundo. Né? Você tem que vender, você tem que fazer o Perfeito. papel de corretor. Né? E trabalhar com essas ferramentas auxilia muito nos processos de venda também. É muito legal isso. Ai, que bom. Nicolas, eu queria pedir para a Natasha colocar mais uma vez o contato do Nicolas aqui. É a sua primeira vez aqui com a gente, Nicolas, ou não? Com o Cresce, sim, é a primeira vez. Vinha convite Nossa, lá que muito diz aí. bacana, viu? Eu acho que se você tiver tempo, né, que eu imagino que sua vida seja bem corrida, mas de vez em quando dá uma passadinha aqui, falar mais algumas coisinhas para a gente, isso é muito legal. Só me chamar, a gente pode falar de outras IAs também para o mercado. Eu costumo escrever Ótimo. bastante sobre isso no LinkedIn, inclusive no QR Code que eu coloquei na apresentação, se a pessoa quiser voltar e ver ali. Uhum. Tem o meu LinkedIn lá e eu escrevo bastante, eu falo sobre outras inteligências que trabalham com vídeo, com áudio, com imagem, com processamento de dados. Então eu falo de bastante coisa ali para o pessoal realmente brincar. Eu até falei um tempo atrás sobre uma que melhora imagens ruins. Às vezes aquele cliente fala assim, ó, não precisa tirar a foto, não, já tem algumas aqui, né? Aí o corretor pega, as fotos estão com a qualidade tipo celular Motorola V3, assim, né? Mas o que eu vou fazer com essa foto? Né? A foto tá até legal, mas a qualidade dela não tá boa. E aí tem até IAs que elas já amplificam a imagem e melhoram a qualidade da Olha aí. fotografia. Então tem coisas bem Era legais baixa aí que você precisa. resolução, já virou uma super foto, né? Não, então, melhora bastante. Aí depois, claro, se a iluminação não estiver boa, dá para brincar com outras coisas também. Mas, cara, Uhum. tem tudo disponível hoje. A maioria dessas ferramentas tem a versão gratuita, que a gente pode testar ou até, de repente, fazer bastante coisa na gratuita. O ChatGPT gratuito é espetacular. Ele tem a limitação diária ali, mas ele faz Sim, basicamente tudo que a versão paga faz, né? Mas se tiver um processo que você faz muita coisa, muito documento que você sim. sobe, aí é Aí não legal adianta, pagar, porque tem daí que. você vai Uhum. utilizar. E assim, é um parceiro de trabalho seu. Eu costumo falar para o pessoal do meu time, ó, entenda o ChatGPT como aquele profissional júnior que você Isso. precisa dar orientações para ele, mas que o trabalho que ele te entrega é muito bom. Então, assim, se a Sim, pessoa souber dar orientações para aquele profissional júnior que sabe fazer um design maravilhoso, ou sabe escrever um texto muito bonito, o cara vai entregar. Agora, se der uma orientação ruim, o júnior vai entregar um trabalho ruim, né? E o ChatGPT Nicolas, é isso.
agiliza demais o trabalho, Super. agiliza demais, o seu dia rende mais, né? Porque às vezes Super. você perder tempo, faz uma pesquisinha aqui, vai no Google e olha lá, não sei o quê, você joga no chat GPT, é um parceiro de trabalho, realmente. Depois que Com você, certeza. como eu te disse, né, eu chamo a minha parceira ChatGPT de Clarinha, é que eu mais uso, mas eu preciso também começar a dar uma olhadinha nos outros, porque a gente fica só naquele tem tanta coisa aí Tem bastante ao coisa. alcance das mãos, né? Vou pedir para a Natasha colocar o seu QR Code. Será que ela achou aí, Natasha? Acho que é só. Eu volto aqui na tela. Aí eu Você acho que é só volta para a colocar aqui na gente, tela. Nicolas? Aqui, Coloca o ó. QR Prontinho. Code. Ótimo. Prontinho, tá aqui. Beleza, tá aí. Olha, Nicolas, então, super obrigada para você. Mais uma Eu que vez, em nome agradeço. de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, nosso presidente José Augusto Viana Neto, todo mundo que vem aqui participar, assim, poxa, são sempre lições ótimas e os corretores e outros profissionais que também acompanham o nosso programa, tenho certeza que vão gostar muito, porque é um assunto excelente. Espero que você volte, tá bom? Volte outras vezes, Isso por aí, favor. com certeza. Só convidar que eu volto. E o pessoal quiser conversar, como eu falei, meu contato tá aí nesse QR Code, é só me chamar, a gente troca uma ideia. Tá Tá bom? bom. Obrigada, obrigada a Deixa. todos. Até a Eu que próxima. agradeço. Tchau, Nicolás. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.